Olá, já estamos de volta com o programa em debate desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2011. Nós estamos aqui conversando sobre os novos rumos, talvez, da política do Espírito Santo, baseando aí na vitória do Casagrande e também dos novos deputados e aqueles que foram reeleitos na Assembleia Legislativa, marcadamente o fato da eleição para a presidência da Casa, o deputado Rodrigo Chamon, que é de Guarapari. A gente conversava a respeito a nível de executivo, do que a gente pode esperar, as expectativas do governo Casagrande, os rumos que ele pode tomar em termos de políticas públicas. Falamos também, começamos a dar uma pincelada aí, né, Rodrigo? A questão dos deputados. E agora, nesse segundo bloco, o tema é Assembleia Legislativa. E a gente deve, pelo menos quero fazer esse registro aqui, destacar a promissora carreira que faz o deputado Rodrigo Chamon, segundo mandato, já consegue isso, segundo mandato para deputado, já consegue a presidência da Casa. Então, eu aqui em particular desejo boa sorte ao deputado e parabenizo também pela vitória na Casa. Agora, o que aconteceu, o que a gente viu, a gente acompanhou, porque há toda uma especulação da mídia, né, dos próprios políticos, com relação às manobras, aos acordos, as articulações para que quem vai, quem não vai, e quem foi e quem chegou. E aí, você falava no início do primeiro bloco, no início do programa, que Sérgio Bois teria aberto mão da disputa para que Rodrigo Chamon fosse candidato assim, fazendo a vontade de Casagrande, que queria, pelo menos é o que a gente sabe de bastidores, que queria que realmente o Rodrigo fosse o presidente. Agora, Sérgio Bois não teria forçado uma barra, blefado, para ver o que ia acontecer? Será que já nos bastidores já não sabia que Rodrigo era o preferido do governador para assumir a presidência? Acho, Fabiano, que o que nós temos que destacar é o seguinte: as pessoas têm que ter entendimento do que é consenso e do que é acordo. Consenso é uma coisa, acordo é outra. Consenso é o seguinte: vocês entendem que eu sou o melhor, porque eu tenho um trabalho, né, porque me conhecem, então vamos confiar a você. Outra coisa é fazer um acordo e alguém determinar que você tem que votar naquele, porque você vai ter isso, você vai ter aquilo. Isso é acordo. Falar que o deputado Rodrigo Chamon foi eleito por consenso, presidente por consenso é um equívoco. Ele foi eleito por influência do governador Casagrande. Só não enxerga isso quem não quer ver. Agora, será que nós teríamos que muita gente falava que Paulo Artung era um imperador? Ele mandava. Ó, vai ser assim, tem que ser assim porque eu quero assim, e era assim. Ele imperava a vontade dele, a gente sabe disso. Eu já até usei imperava, e aí vem a questão do imperador. Ele imperava a vontade dele. Será que Casagrande vai seguir mais ou menos esse ritmo? Não, quero assim, faz assim que é melhor, apesar dele ter vindo de outras bases e tal. Acho que não, Fabiano. Acho que não. Acho que não é o perfil de Casagrande. Pelo menos não parece ser como era o Paulo Artung. Mas, nesse início, fica claro que teve uma influência dele para que o Rodrigo fosse eleito deputado, o presidente da Assembleia. Todo mundo sabe que eles já são do mesmo partido, já são conhecidos. Tem uma afinidade há muito tempo, né? Então, o Teodorico Ferraz abriu mão, o Sérgio Bois abriu mão. E, inicialmente, o Rodrigo Chamon não estava nem participando das negociações. Desconversou. No começo ele desconversava tudo. Estava viajando, participando de um seminário, né? E depois ele apareceu e rapidamente conseguiu se reunir com os deputados. E aí os deputados, evidentemente, se você está começando uma legislatura, o Poder Legislativo precisa do Poder Executivo. Você vai começar contra o governador? Não tem condição. Então, é lógico que os deputados confiaram no governador, deram esse voto de confiança ao governador, elegendo a pessoa de confiança do governador, que é o Rodrigo Chamon, para presidir a Casa. Eu acho até, Rodrigo, aproveitando o gancho, acho que não é que os deputados confiaram no governador. Acho que os deputados mostraram assim, governador, pode confiar na gente, né? Porque
existia o candidato preferido do governador, todo mundo sabe que era Rodrigo Chamon. Era o nome dos sonhos, como a mídia da capital falou. Rodrigo Chamon era o nome dos sonhos para Casa Grande, para presidir a Assembleia. E acho que as conversas, ele nunca rejeitou o nome de Teodorico, nunca rejeitou o nome de Sérgio Borges, sempre deixava assim, vocês que têm que resolver, vocês que têm que resolver. Mas nos bastidores, deu a entender que o nome preferido dele era Rodrigo Chamon. Rodrigo mergulhou, a expressão que a mídia da capital usou, Rodrigo mergulhou. Olha, sai fora porque você não pode aparecer agora não. É aquela coisa, se você se lança logo, você se queima logo também. Foi o que Teodorico fez. Todo mundo falou o nome dele, que era o nome para a Assembleia ser independente, ele começou a falar que poderia ser ele, por que não? E foi. Só que depois ele viu que ele já estava sendo fritado pelo próprio governo, que falou assim, não é você ainda. Aí Sérgio Borges se animou, se lançou, eu sou o cara. Aí ele se lançou oficialmente. Teodorico não tinha se lançado, disse que poderia ser. Sérgio Borges não, falou assim, eu sou candidato à presidência. Só que ele não tinha nenhum apoio do PMDB, que todo mundo estava aguardando Casa Grande dizer quem ele queria. Só que ele foi esperto, não disse nada. Negou nenhum nome, mas no fundo ele sabia que ele queria o Rodrigo. Então acho que os deputados falaram assim, olha, a gente está começando, principalmente os novatos, estamos começando um mandato, o governador está bem avaliado. Vamos fazer o que ele quer. Quem ele quer? Rodrigo Chamon? Então será o Rodrigo Chamon. Aí foi o consenso, depois de muita conversa, praticamente todos os deputados, acho que todos os deputados votaram nele, foi uma votação nona. Sérgio Borges viu que ficou numa situação difícil, que ele se lançou, mas não teve o apoio praticamente nem do partido dele direito, e depois o Teodorico fez o quê? O Teodorico tentou até conversar com o Sérgio. A mídia comentou isso, que ele tentou conversar com o Sérgio Borges, mas o Sérgio Borges não quis conversa. Ele pegou os seus 5 deputados do DEM e foi para cima de Rodrigo. Lógico, aí a gente vai entrar em outra questão, várias conversas, e levou para Rodrigo. Aí Rodrigo se cacifou, vamos dizer assim. Falou assim, era o que faltava, com o Teodorico Ferraz do lado, o DEM do lado, que seria um partido que poderia dar mais trabalho para o governador. A própria bancada do PSD. Exatamente. Então, acho que foi aí que ele falou assim, agora, aí foi quando o Rodrigo apareceu e começou a dizer que poderia ser candidato. Acho que foi uma manobra muito inteligente do Casagrande, de falar assim, eu não vou botar banca, forçar, mas vou deixar entender quem eu quero. Vou ver quem está comigo, quem está comigo. E viu que todos os 30 deputados estão com o Casagrande para começar bem o governo. Acho que é mais ou menos por aí, uma mistura dessas ideias aí. Pode falar, pois não. Eu acho, Fabiano, que isso não é bom para a democracia. Eu não acho legal. Essa questão de todo mundo votar no mesmo deputado, na mesma pessoa. E quem vai fazer oposição? Se o governador e o presidente da Assembleia são do mesmo partido, jogam no mesmo time, quem é que vai bater quando o governador tiver com algum equívoco? Quem é que vai bater na questão da saúde? Quem é que vai bater na questão da segurança? Vai começar a acontecer de acordo com o andar da carruagem, vamos dizer assim. Dependendo do andamento do governo do Casagrande, vai aparecer as pessoas que vão começar a criticar. Aí a mesma coisa aqui na Câmara Municipal, todo mundo no começo deu aquela moral para o Edson, todos os vereadores. Quando começou o negócio a ficar meio ruim, um já começou a aparecer, o outro começou a morder aqui e tal. E hoje em dia, depois é outro assunto, mas hoje eu já vejo que os vereadores nem sabem se vão para lá ou se vão para cá. Estão meio assim com relação a ele. Eu acho que eles vão aguardar o Casagrande, que a gente falou, saúde e segurança. Se estiver melhorando, eles vão apoiar. Se o negócio estiver feio, eu tenho certeza que vai aparecer alguma oposição, o próprio Ferraço mesmo, como vice-presidente, ele vai falar, ele não tem papas na língua, não, ele fala mesmo. Mas eu acho que é um voto de confiança no Casagrande que eles fizeram. Elegendo o Rodrigo Chamon, que é o braço direito de Casagrande, mesmo, é companheiro de todas as horas. Vamos dar um voto de confiança e mostrar que nós estamos dispostos a ajudar o Casagrande. Acho que a conversa foi essa, né? E o governador foi muito inteligente em deixar todo mundo achar que estava assim, à vontade. Mas não, eu tenho meu candidato, mas não vou dizer quem é. Vocês vão subentender quem é uma pessoa, né? Mas não fica democraticamente falando melhor quando você sabe assim, por exemplo, temos Aécio Neves, senador do PSDB, que Aécio Neves vai fazer oposição a Dilma, que ele vai procurar as coisas que estão erradas para denunciar, né? E que o pessoal do PT vai dar o seu apoio, evidentemente, né? Mas vai dar sustentação, mas que vai ter alguém que já está antes da formação da mesa, que já tem algum grupo que vai fazer uma oposição, que vai procurar mostrar o que não está andando. É aquela oposição responsável. Agora, no Espírito Santo, o DEM, será que vai fazer oposição? Rodinei, que é do DEM, veio junto com o Paulo Artung, né? Então, é da mesma base. O Teodorico Ferraz, que é sempre uma
uma incógnita, ninguém sabe o que ele vai fazer, que rumo que ele vai tomar. Mas o DEM não me parece, de uma forma geral, que vai fazer oposição. Então, o PSDB também não tem. Então, você fica meio que sem oposição. Não tem candidato do... O PMDB não se fala, né? Você não citou, não precisa nem falar, né? Não, o PMDB, onde está o poder, vamos lá, né? O PMDB já tem essa tradição de caminhar junto com o poder, saber se articular muito bem. Isso é uma tradição do PMDB. Então, eu achava assim, que poderia ter uma disputa entre a Assembleia, que fica mais bonito para a democracia. Acho que a democracia é isso, é ter ideias divergentes, diferentes, e colocar na mesa e debater, discutir. A velha máxima de que toda unanimidade é burra, né? Já dizia Nelson Rodrigues. Não é? Mas aí a gente, por falar em oposição e falar em democracia, eu acho que você falava há algum tempo atrás, numa das transmissões de esportivos, que nós estamos fazendo história em Guarapari, via televisão, como eu que faz no rádio, você faz no jornal, na mídia impressa. E ninguém poderá negar que nós estamos realmente discutindo os assuntos que são importantes para a sociedade de Guarapari. E também, esse programa também é veiculado em Vitória, na TV Capital, agora oficialmente, regularmente, o programa em debate é de lá. Inclusive, a gente está organizando um debate lá em Vitória, na TV Capital. Só um parênteses, Fabiano, aproveitando aí que você fala, a gente faz história e a gente está fazendo jornalismo aqui, eu acho que a gente faça consciente, acho que as pessoas em casa nos respeitam. Nada contra as pessoas que vêm de fora, mas nós somos filhos de Guarapari, nascidos e criados aqui, né? Nós conhecemos e sabemos do que nós estamos falando. Porque às vezes chegam as pessoas aqui, nós de Guarapari temos essa mania de dar muita moral para as pessoas que vêm de fora, e as pessoas vêm de fora discutir o Guarapari com conhecimento como se estivessem aqui há 30 anos, às vezes não tem nem 5. E graças a Deus nós estamos aqui há muito tempo e discutindo com sabedoria, com tranquilidade, sem precisar puxar saco de ninguém, nós não precisamos disso. Acho que é isso aí, é a nossa consciência de fazer história, fazer um jornalismo tranquilo e consciente. Acho que é mais ou menos por aí. Então, esse parênteses que você fazia dessa consciência, de a gente fazer história e falar a verdade, quando você fala, ou falar do que se pensa e formar opinião, você falava de oposição e democracia. E aí eu digo a você, o Paulo Hartung, para quem vê o lado político dele, acabou com a democracia no Espírito Santo. Como? Como que acabou? O governo dele foi maravilhoso. Acabou com a democracia, chamando todo mundo assim: o que você precisa? Vem para cá. Você é oposição? Você precisa de quê? Vem para cá. Eu perguntava aqui ao vereador Luiz Rosa, não sei se você ouviu porque estava naquele dia no programa, eu perguntei: escuta aqui, como é que é? Nós vamos negociar, nós vamos articular. E eu perguntei para ele: negociar o quê? Oferece o quê? Você lembra disso? Você que estava aqui? Rodrigo. Então, oferece o quê? Negocia o quê? Vai dar o quê? Vai querer o quê? E acabou desconversando, saindo pela tangente. Eu vi que ele está um bom político, né, porque ele não respondeu nada. Ele mudou de assunto e saiu ali, escorregou muito bem, por sinal. E eu não voltei à pergunta. Mas, e aí? Eu coloco essa situação porque será que Casa Grande, apesar de não ter o perfil, como você disse na colocação anterior, de Paulo Hartung, mas será que ele não poderia ter sido picado por esse inseto, por essa mosca azul da política, do ponto de vista de que, olha, se eu souber articular e fazer acordos bem feitos, não vou ter oposição. O Paulo Hartung mostrou bem que, ó, quem enxerga bem politicamente faz o que eu faço que dá certo, hein? Acabei com a oposição, não tinha ninguém para debater com ele. Ninguém. Tinha alguém que fazia. O Clério Sampaio que fazia oposição na Assembleia. Mas assim, uma andorinha só não faz verão. Mas aqui, a princípio, nós temos uma unanimidade. E aí eu concordo com o Rodrigo que isso não é salutar, isso não é pedagógico para a democracia. Isso não é bom. A gente já começa tendo aí uma Assembleia Legislativa que, a princípio, nós estamos falando que vai ser, mas a princípio, hoje a gente viu todo mundo salve César ou salve Casa Grande. É verdade. Eu acho que também, Fabiano, a grande preocupação, pelo menos que eu acompanho da imprensa da capital, fala muito sobre isso, né? E a grande preocupação, eu falo imprensa da capital porque acho que só que nós, da TV Sudeste, Jornal Capixaba, que a gente debate não só os assuntos locais, mas estaduais e nacionais, né?
Não nada contra aí as outras, mas acho que a gente faz muito bem esse papel de local, estadual e nacional. Mas a mídia de Vitória, da capital, ela discute muito o seguinte, que o que o Paulo Artung fez foi amarrar a Assembleia durante os 8 anos, para ele não ter aquela Assembleia de antigamente. De antigamente, ele ia ser aí, aquele deputado, não vou citar o nome, aquele deputado lá que perdeu o mandato, e até com o dia da Assembleia até asfaltou ruas em Vila Velha, foi cassado, até tentou a sua esposa vir aí para ser candidato, tem muitos parentes em Guarapari, todo mundo sabe de quem eu estou falando, candidato que era ligado ao jogo do bicho, né? Então aquela Assembleia, aqueles deputados, a discussão toda é essa. O Paulo Artung fez não estou defendendo essa falta de democracia, mas que eu estou falando que ele fez um engembramento ali, segurou a Assembleia para que não voltasse, segundo eles, aqueles tempos antigos, onde o governo era refém da Assembleia. Como o Paulo Artung sempre fala, a onça está magra, mas não está morta. Ele fez isso durante 8 anos, lógico, com acordos, com cargos, com emendas e por aí vai. E o Casagrande vai tentar manter isso aí. Acho que a eleição do Rodrigo já é essa continuidade de ter uma segurança na Assembleia, ou seja, não ficar refém de uma Assembleia. Porque o governo, se os deputados quiserem, o governo fica refém da Assembleia, como a Prefeitura Municipal fica refém da Câmara. A gente sabe disso. Os projetos são trancados, os projetos não são aprovados, né? As verbas não são, as suplementações não são aprovadas, então ele precisa. Então, o que ele fez? Quem que me dá segurança nessa Assembleia para eu tocar meu governo, pelo menos nesses 2 primeiros anos? Rodrigo Chamon. Por que não Teodorico Ferraz? Porque Teodorico Ferraz, até pouco tempo atrás, era a oposição, no começo, ele era a oposição de Paulo Artung. Foi quando o Paulo Artung trouxe ele para perto. Você está falando demais, vem para cá. Trouxe Ferraz. E no final das contas, Ferraz ficou revoltado por aquela situação do Ricardo Ferraz, do seu filho, que era o candidato, não foi mais. Ele ficou marado. Processo. Completamente. Mas o Paulo Artung conseguiu segurar o homem ali. Então não pode ser Ferraz, que ele é meio, a gente não sabe, como o Rodrigo falou, ele é uma incógnita. Então não pode ser do Teodorico. Por que não pode ser Sérgio Borges? Porque Sérgio Borges esteve antigamente naquela Assembleia antiga. Ele esteve naquele grupo daquela Assembleia antiga. Isso aí é fato. Né, que elegeu Giovanni Silva presidente da Assembleia. Giovanni Silva, jogador de futebol, chegou lá ontem e já virou presidente. Até que a Justiça entrou, cancelou aquela eleição e foi eleito o deputado Cláudio Vereza. Foi isso. Então, ele era um risco de voltar àquela Assembleia antiga. Então, quem me dava segurança? Isso na cabeça de Casagrande. O Rodrigo Chamon. É o meu companheiro de todas as horas. Estive em Guarapari várias vezes pedindo voto para ele, para a prefeitura e tal. Então, acho que foi aí. Então, não é que é só a questão da falta de democracia, mas é ter segurança de que você não vai ficar refém da Assembleia. Acho que foi isso que ele fez. Uns 2 anos eu boto o Rodrigo, faço uns acordos, seguro todo mundo ali e vou poder tentar começar meu governo, porque senão, não governo. Só para fazer um gancho rápido aqui, Fabiano. Estava falando do Paulo Artung aqui, que ele conseguiu, né, trazer os deputados, trazer todo mundo. Paulo Artung conseguiu fazer a proeza de calar até manifestante. Até estudante ele calou. Que os estudantes fizeram a confusão lá, esperava-se o quê? Que ele ia repudiar, né, que ia colocar a polícia para encarar os estudantes, naquele manifesto do aumento da passagem. Ele permitiu que os estudantes liberassem o rolete do pedágio, deixou os estudantes invadir o palácio. Casagrande, né? Não, o Paulo Artung. Paulo Artung. E depois baixou a passagem. Por conta dele. Ele foi lá, o governo pagou um valor que a passagem não subiu. E aí os estudantes que fizeram a maior baderna ficaram de cara dura. De cara dura, Paulo Artung amarrou eles. O que não já está acontecendo com Casagrande. Os estudantes estão fazendo manifesto aí, estão fazendo a baderna deles, e o Casagrande não cedeu. Nos chamou neles para conversar, chamou uma conversa lá, mas nada que tenha resolvido nada. Então parece que as coisas não caminham do mesmo estilo. Né? Daqui a pouco a gente volta com o debate. Até já.